nessa semana que passou, teve um extremo ruído entre, se é que pode se chamar assim, ruído, mas uma queda de braço, acho que melhor dizendo, entre a Câmara, né, o Congresso Nacional e o Planalto, principalmente na questão da MP, essa que reestrutura os ministérios, né? Com a aprovação da MP que desidratou aí, desestruturou o Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Povos Originários, enfim. Como é que tu observa, como é que tu avalia isso? Tu acha que o PT não aprendeu com os últimos processos, com o golpe de 2016, principalmente? Tu achas que essa questão de conciliação, né, essa postura que Lula tem e que de alguma forma o governo acaba tendo de sempre acreditar na conciliação e não no embate, como alternativa, por exemplo, agora já tem, parece, né? Saiu uma coluna da Thaís Oyama, que a gente sempre olha com criticidade, mas que ela diz que setores do PT estão defendendo que se amplie os espaços do Centrão no governo para acalmar os ânimos no Congresso. Ou seja, parece que sempre segue essa mesma linha, mesmo o alerta estando aceso aí de que talvez dessa vez não funcione. Olha, Maria Fernanda, essa frente amplíssima que foi ampliando na campanha, na transição e agora, eu não sou simpático a esse caminho. Eu acho que nós devemos construir uma redefinição de um bloco de esquerda, mesmo que seja minoria, para polarizar, para enfrentar, para discutir, para defender o governo, e fazer alianças pontuais por cada tema, por cada causa que vai se votar lá. Essa ideia de ampliar sem limite, isso vai rebaixar o programa do governo. Porque é o seguinte, como é que nós vamos atender às demandas populares de emprego, salário, crescimento econômico, financiamento da saúde, da educação, da assistência social, da ciência e tecnologia, se a gente não cobra tributo dos mais ricos? Como é que nós vamos enfrentar essa questão com o novo ajuste fiscal, que eu discordo dos termos que foi aprovado pelo ministro Haddad? Porque você tem limites para o investimento público, e mesmo que você atinja a meta, você só pode gastar 70%, quando o gasto público é fundamental para recuperar a economia, está acontecendo no mundo inteiro. Por outro lado, essa questão de você ter contenção para direitos sociais, no caso da educação, no caso da saúde, no caso da assistência social, no caso do salário mínimo, eu acho que não é capaz de enfrentar a crise, porque a economia está debilitada, o setor público foi sucateado e o povo atravessa um dos piores momentos da sua história. Então, nós temos que tentar peitar, nós temos que... O modelo de governabilidade que eu defendo, Maria Fernanda, se assemelha mais com o que acontece na Colômbia, em que o presidente Gustavo Petro, o presidente Gustavo Petro, ele polariza, ele discute, ele mobiliza. Eu acho que nós temos que criar um movimento de mobilização da sociedade, de debate com os movimentos sociais, de articulações políticas. Se a gente ficar só dependendo da frente amplíssima, nós vamos ampliar e dar a volta. Então, vai ficar na mesma. Nós temos que fazer mudanças nesse sistema econômico, mudanças significativas. Então, eu acho que o governo devia, vamos dizer assim, reformular o comando político do governo. Eu acho que o governo deveria, vamos dizer assim, ter maior combatividade na Câmara e no Senado. Eu acho que a gente se acomodou um pouco com essa ideia da frente amplíssima e aceitamos o poder do Lira demasiadamente. A gente tem que negociar, sim, mas você negocia pontualmente. Quando você envia uma proposta, você não envia partindo do meio, você envia partindo do máximo para poder chegar no meio. Se você envia no meio, você vai chegar no menos mal. O problema nosso não é fazer remendo, é fazer mudança significativa. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse enfrentamento. Por outro lado, Maria Fernanda, essa pauta dos movimentos sociais nós temos que incorporar na luta. Senão a pauta das mulheres, do racismo, da comunidade LGBTQIA+, ela é capturada pela direita gourmet. E aí nós ficamos fazendo uma pauta só economicista. Por exemplo, o governo já devia ter revogado o novo ensino médio, que é uma proposta que vem do golpe de 2016 do governo Temer,
porque é fundamental para criar um diálogo com a comunidade universitária, com a comunidade de professores do ensino médio e fundamental, de alunos e de professores. Então, eu acho que nós temos que trabalhar melhor do que significa um governo de transformação e de reconstrução. Então, nesse sentido, é que eu sugiro que a gente recoloque uma governabilidade mais tensionada, uma governabilidade mais de luta, uma governabilidade menos acomodada, uma governabilidade que a gente trabalhe por cima e por baixo, por dentro e por fora. Senão a gente fica preso às exigências do presidente da Câmara, do Senado, e a gente fica apenas batendo palma para as iniciativas do Supremo Tribunal Federal, porque está combatendo a extrema-direita. Não pode ser assim. Eu acho que o PT tinha que procurar os partidos de esquerda, procurar as entidades sindicais, os movimentos sociais e fazer algumas plenárias, algumas mobilizações importantes, mesmo que não sejam tão grandes, mas a gente começa fazendo articulações políticas, como o MST fez da Água Branca, como fez daquele galpão, quando discutiu o processo de transformação do país. Então, eu acho que nós temos que incentivar o debate político, a discussão política, para não ficar só na mesmice parlamentar institucional. É a minha sugestão para o governo. Eu não estou exercendo cargo, nem estou reivindicando cargo, estou apenas sugerindo indicações que o governo tem que levar em conta, está entendendo? Para não ficar prisioneiro. Por exemplo, eu acho que o governo tinha que ter avançado mais na questão militar. Quer dizer, vem aqui a comandante militar da Força do Atlântico e é recebido com pompa pelo ministro da Defesa. Que história é essa? Quer dizer, nós estamos enfrentando a tutela militar, nós estamos enfrentando mudanças significativas na reforma da política de defesa nacional, porque a minha tese, a minha opinião política é que nós fomos eleitos para transformar e para reconstruir, não é para manter o status quo. E eu estou lutando por isso, estou militando nesse caminho, e é essa a opinião que eu defendo, para que a gente não fique prisioneiro de ampliação, de comemoração das emendas sobre esvaziamento do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente e dos povos originários. Não dá. Eu acho que o Lula não vai aceitar isso, até porque ele tem um compromisso muito militante com a transição ecológica e com os povos originários. Eu acho que ele vai buscar uma maneira de garantir o poder da Sônia Guajajara e da Maria e da ministra do Meio Ambiente, a Marina. Entendeu? Acho que é isso que nós vamos ter que fazer, querida. Uhum.